Tá vendo esses desenhos? E se eu te dizer que você pode desenhar assim ou até melhor mesmo sem o famoso dom? Conheça o meu treinamento Desenhe Agora do Zero e aprenda mais rápido do que você pensa. Link na bio ou na descrição. Fala pessoal, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E galera, dessa vez eu tô trazendo um super tutorial um pouco diferente também, né? Embora seja um tutorial comum, beleza? Hoje eu tô trazendo o desenho do Baki. E por que esse tutorial é diferente? Porque hoje eu vou fazer um foco total sobre musculatura. Eu vou te dar várias dicas sobre musculatura nesse vídeo, tá? Inclusive fazendo esse desenho. E seguinte, pessoal, eu queria saber de você. Você já assistiu esse anime, cara? Então comenta aí, tá? Comenta se você já assistiu e o que você achou desse anime também, beleza? Que eu quero saber. E não esquece, vocês sabem que esse tipo de vídeo, ele dá muito trabalho. E esse é um vídeo especial, um tutorial avançado para vocês também. Então, mano, vamos deixar muito like aí, ver se a gente pega pelo menos 1000 likes nesse vídeo, tá? E não esquece, vai ter parte que eu vou ensinar a coloração também, deixar uma coloração bem estilo anime, bem pele de anime também. E eu tive que fazer um vídeo separado para isso porque tá muito bom também, cara. Então vai estar no primeiro comentário fixado. É só olhar aí, depois que você terminar o seu desenho, você pode colorir também. Aqui você aprende muita coisa. Então se você é novo aqui, não esquece de se inscrever no canal, hein? Então vamos lá para o nosso tutorial. Bora lá, moçada, começar aqui o nosso desenho do Baki. Já começando com aquele círculo que a gente sempre faz no início dos desenhos, né? E esse círculo aqui, moçada, ele vai ter mais ou menos 3,5 cm, tá? Então, para ficar mais fácil para você, você pode marcar um tracinho de 3,5 cm, né, em horizontal e vertical e formar o círculo aí. Não precisa que o círculo seja totalmente perfeito, tá? E seguinte, eu estou usando uma folha no tamanho A5, beleza? Aqui é o seguinte, pessoal, eu vou fazer duas demarcações, vai ficar tipo um X do Xbox, junto com mais uma outra demarcação na parte de baixo. Aqui é onde vai ser o rosto dele e os olhos também. Ele vai estar com o rosto inclinado, como vocês viram aí no início do vídeo, ou na thumb também, tá? Então a gente tem que fazer essas linhas também inclinadas, certo? Vamos começar pelo nariz aqui do personagem, né? E seguinte, ele tem um nariz que ele é redondinho, né? Ele tem um nariz que é bem redondinho na parte da frente, tá? E nas laterais também. Então vou representar essa parte redondinha do nariz dele aqui embaixo, certo? Fazendo uma divisazinha bem aqui, quase no centro do nariz, para deixar todo dividido, beleza? Em seguida eu posso fazer o olho dele. O olho dele, a ponta inicial do olho dele é bem pontiagudo e a parte restante é apenas uma curva leve. Na parte de baixo também a gente vai fazer uma leve curva até emendar a parte final aqui no desenho do Baki, juntamente com o detalhe da íris dele, tá? Eu ainda não vou fazer o pontinho de pupila, mas em breve eu estarei voltando aqui e estarei encerrando esse tracinho aqui de pupila também, não se preocupa. Mas lembra que ele tem um traço de pálpebra no olho também, tá? Antes de continuar o outro olho, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer logo a boca. Então para fazer a boca eu faço uma leve divisazinha bem no centro ali, onde é a parte do nariz, e depois eu desço a partezinha reta, né, para baixo. A parte de baixo eu vou fazer apenas uma curva e vou emendar com a outra partezinha inicial que eu já tinha fechado. E agora aqui eu vou gerar tipo um tracinho a mais nos lábios dele, né, de um lado e do outro, junto com um tracinho como se fosse uma covinha, e o traço de baixo também do lábio dele, que vai ser aquele lábio inferior que divide o lábio do queixo, tá? Em seguida eu posso demarcar aqui o outro olho dele também e já fazer seguindo as mesmas instruções do primeiro olho. A parte de cima ele é pontiagudo, né, a parte ali do cantinho inicial, depois desce reto, né, na verdade curvadinho, né, e a parte de baixo é somente uma curva ligando a parte final ali. E agora eu posso adicionar a íris também, né, a pupila na verdade, nos dois olhos, tá, que é só um tracinho juntamente com a pálpebra nesse outro olho que estava faltando. Então veja que só por esses detalhes a gente já consegue ter uma noção bem legal de como vai ficar o desenho do Baki, beleza? Aqui agora eu posso começar os detalhes do rosto dele. O rosto dele é o seguinte, a partir do olho até mais ou menos a boca dele é uma dobra, tá? Que vai ser a bochecha, e o restante vai ser a base do queixo dele. Aqui eu peço desculpa por essa primeira parte, galera, que eu vou ter que refazer ela, tá? Então não faz ainda. Vamos fazer o seguinte, você já pode detalhar a orelha dele aqui no canto. A orelha dele vai mais ou menos da ponta da boca até a ponta de baixo do olho, tá? Então aqui agora eu já posso refazer essa partezinha do rosto dele, deixando um pouquinho maior, tá? Eu tinha feito pequeno demais, então agora é só crescer um pouquinho mais que já vai ficar mais bacana
e mais parecido com o personagem. Agora vamos demarcar a base do cabelo dele. Para fazer o cabelo é o seguinte, eu vou meio que gerar o formato do cabelo dele aqui, ó, deixando um tracinho como se fosse algo bem penteadinho, né? Todo bonito. E aqui agora eu posso começar primeiramente, né, a parte da franja dele, né? Essas mechas que vai pegar aqui por cima do olho, vai pegar toda a testa dele. Então eu vou fazendo todas as divisas dessas franjas. Lembrando que a franja dele vai ter o cabelo dele é tipo todo bagunçado, né? Então algumas mechas vão estar indo para um lado, outras mechas vão estar indo para o outro lado, tá? Então você olhando aí pelo que eu tô fazendo, dá para saber certinho quais vão estar para cada direção. Agora que a gente terminou as mechas da frente na parte da franja, vamos fazer o restante das mechas do cabelo dele aqui em todo ao redor, né, do que a gente já tinha demarcado, tá? Então aqui agora entra aquela parte, né? A gente fez a demarcação, mas veja só, eu tô fazendo todas as mechinhas dele e a gente vê que umas vão estar voltadas para cima, outras vão estar voltadas para baixo e todas elas são fininhas, né? São mechas finas, não são aquelas mechas muito grossas como a gente está acostumado nos desenhos dos animes por aí, tá? E aí eu vou fazer até emendar na parte de baixo. Agora aqui eu vou fazer uns detalhezinhos do pescoço dele. Nessa base do pescoço eu posso já detalhar como a musculatura dele mesmo, tá? Então vou deixar ele todo completinho aqui, todo detalhado, tudo dividido, tá? Para ficar muito bacana. E agora aqui é onde entra a técnica fatal para a gente fazer essa parte da musculatura do personagem. A gente vai ter que dividir, tá? Vamos fazer o seguinte, eu chamo isso aqui de esboço manequim. Para quem é novo no canal e não conhece muito esse esboço, ele se chama esboço manequim, que significa o quê? Que a gente vai ter que desenhar como se fosse um boneco antes do personagem, né? Então esse boneco que a gente for desenhar aqui, ele vai dar a proporção que a gente precisa total para o desenho. Então veja que na parte do braço eu faço 3 divisas, na verdade 4, né? Que é a parte do ombro, a parte do antebraço, que é onde fica o músculo dele, a parte do braço, que é onde vai até o pulso, e a parte da mão, que é aquele quadradinho meio que em 3D que eu fiz ali. A parte de baixo do braço dele também eu vou fazer apenas o braço e a parte da mão, tá? Ele vai estar segurando uma fita, como se ele estivesse amarrando umas fitas no punho, no pulso dele, tá? E a partir disso eu vou definindo todos os outros cantos aqui do desenho, todas as outras formas, né? Como a parte do peitoral também eu já faço a divisão, o outro ombro dele lá, e a parte do abdômen. Veja que na parte do abdômen teve uma partezinha rapidão que eu errei aqui, mas eu consertei bem rapidão também, né? Que eu tinha deixado pequeno, mas aqui é uma coisinha bem fácil. E lembrando que a gente está se tratando de um esboço. Se você fizer esse manequim aqui no seu desenho, eu tenho certeza que você vai conseguir fazer completão o seu desenho agora, só colocando a musculatura. Porque agora nós vamos, entre aspas, vestir esse manequim e deixar ele todo cheio de músculos. Para isso eu tenho que apagar um pouquinho, deixar bem claro, né, esse manequim que eu tinha desenhado. Afinal ele é um esboço, eu não vou precisar que ele esteja bem aceso aqui no desenho. Inclusive eu preciso deixar um espaço, né, para poder colocar os detalhes de musculatura no desenho. Vamos começar com a musculatura desse braço dele, que a gente vê ele completo, né, que no caso seria o braço esquerdo dele. Então vamos começar com a musculatura do ombro dele. A musculatura do ombro se divide em 3 partes. Veja que no centro ele tem tipo uma letra U, né, de cabeça para baixo, e aí ele tem tipo 3 gominhos de musculatura. A segunda parte de musculatura é aqui no antebraço dele, né, que
aí eu vou fazer a musculatura principal, né, que é aquele músculo principal, juntamente com duas divisas que levam até o ombro dele. E aqui eu vou fazer mais uma no centro, né, mais uma divisa de musculatura também, juntamente com a partezinha do braço dele, né, que tem a outra musculatura depois do cotovelo dele. Então aqui a gente está trabalhando apenas músculos, tá? Tecido vai ter pouca coisa aqui, então é uma aula bem boa para você pegar as manhas aqui e fazer os seus desenhos aí completos depois, né? E lembrando, cada anime tem um estilo diferente de fazer as musculaturas. Se você olhar de Dragon Ball, é diferente do Baki, beleza? Então você tem que pegar essas manhas aí. Mas aqui eu tô ensinando a do Baki e a gente consegue pegar ele para usar em outras coisas também, tá? Então veja que eu já defini a terceira parte de músculo dele aqui embaixo, né? Já fui até o cotovelo. Na hora do cotovelo, eu faço a divisa, né? Eu desenho o traço do cotovelo, ele meio que quadradinho os traços dele, tá? E aí agora eu posso fazer também todo o detalhe de musculatura aqui no braço dele até o punho dele, né? Até o pulso dele, tá? Então veja que ele é todo dividido, cara. Aqui ele trabalha como se fosse aqueles caras que fazem fisiculturismo, né? Que tem aqueles músculos todo dividido, todo desenhado. E isso é uma coisa que esse anime trabalha muito, é a musculatura. Afinal também é o foco principal do anime, né? Em questão de desenho é a musculatura, então é por isso que eles fazem tão trabalhado, né? Veja que agora eu já vou fazer os traços do peitoral dele também. Coloquei as faixinhas ali no braço, não esquece da faixa do braço, tá? E o peitoral também vai ser todo dividido, cara, ó. Veja que é como eu acabei de falar, é como se fosse os caras de fisiculturismo, né? Que é aquela parte que a gente vê o músculo mesmo todo levantado, tipo músculos naturais mesmo, todos divididos em gomos, né? Então ficaria como se fosse vários gominhos ali na parte do peitoral, na parte do ombro dele, tá? Até a gente conseguir fazer tudo certo. Eu vou fazer na parte do braço de baixo também, só que o braço de baixo ele tá todo escondido basicamente, né? Então a gente não vai ver muita coisa, são apenas a faixinha um pouco do braço e também o abdômen dele aqui. Eu coloco o detalhe de umbigo, né? E toda a divisa de musculatura do abdômen dele aqui. Lembrando que eu vou fazendo várias divisas mesmo. Veja só, o corpo dele é muito dividido em músculos, tá? É isso que a gente tá trabalhando nesse vídeo e é isso que eu quero que você entenda quando você for fazer outros desenhos também, certo? E aí você vai pegar as manhas certinhas de fazer esse personagem e qualquer outro personagem com musculatura, cara, pode ter certeza. E mano, uma coisa interessante para vocês aí é vocês se inscreverem no meu treinamento online. Lá eu sempre atualizo as aulas, tá? Eu sempre trago atualizações sempre que possível. E olha só, lá eu ensino sobre musculatura também, certo? Eu ensino musculatura, esboço manequim, que a gente já fez aqui, eu ensino de forma super aprofundada. E também ensino a colorir os seus desenhos, colorir em camisas, criar seus personagens, criar cenários. Tem muita coisa lá no meu treinamento online. Ele é o treinamento mais completo que existe no momento, cara. Então me dá essa chance se tornando meu aluno, clicando aí no primeiro link da descrição. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender de forma nenhuma, não. E agora aqui, pessoal, veja que eu fiz a partezinha, né, de detalhes aqui do short dele, né, que ele tá com aqueles shorts de luta, tipo de boxe mesmo, né, cara? Tipo de luta, meio luta livre, alguma coisa assim, né? Ele tá com um shortzinho aí e agora eu faço só alguns detalhes embaixo também para fechar essa base do short dele. Que a roupa aqui é o que a gente tá estudando menos, né? Mas dá para ver todo certinho esses detalhes aí, tá? Agora vamos para a parte da mão dele, né? As mãos no caso, que vai ser as últimas partes que a gente vai trabalhar. É o seguinte, vamos começar trabalhando com essa mão esquerda dele aqui e eu vou começar com essa parte do dedo polegar dele, tá? Que a mão dele tá toda fechada, então lembrando que a gente tá trabalhando com esse personagem fazendo várias curvas quando se trata do corpo do personagem, ele é cheio de curvas, tá? Até nos dedos também isso não vai escapar. Então veja que no polegar eu já criei uma curva ali, né, para fechar ele, duas curvinhas para fechar. E eu faço o primeiro dedo aqui também, que é o dedo indicador. A partir do dedo indicador, eu uso ele, né, como se fosse uma base para eu poder fazer os outros 3 dedos restantes. Só que, claro, à medida que eu vou fazendo o outro dedo, o próximo, né, ele vai se reduzindo, tá? E lembrando que o punho dele aqui tem aqueles ossinhos também, né? Que se você olhar na sua mão, você tem uns ossinhos nessa partezinha entre os dedos, tá? Então, eu vou desenhar aqui 3 ossinhos também nessa parte entre os dedos. E
e o quarto ficaria aqui no caso no dedo mindinho, e aí a gente fecha essa base da mão. Agora vamos desenhar a mão fechada de frente. Olha só que tutorial legal, cara, porque a gente tem uma mão feita por costas e uma mão feita por frente, cara. Então aqui você não tá perdendo nada, então não esquece, deixa o gostei aí, mano. Tô ajudando você, me ajuda com um like, tá? Não esquece, clica no like aí, e se não é inscrito, se inscreve logo aí, tá perdendo tempo, mano. Aqui agora vamos fazer o seguinte, mesma coisa, primeiro o dedo polegar, segundo o dedo indicador, né? E é assim que eu consigo definir o dedo indicador. Veja que eu desenhei meio que em estilo 3D o quadradinho aqui, né? Então ele vai servir para fazer as curvas do dedo aqui, ó, as curvas para dentro, tá vendo? Sempre que eu encosto onde vai estar a parte 3D dividida aqui no quadradinho que eu fiz, eu vou curvar para dentro os dedos e aí depois eu fecho a palma da mão e fica completinho. Lembrando que ainda tem um detalhe de unha aqui no dedo dele, né? Que é a única unha que vai aparecer aqui no personagem. E agora é só a gente fazer uma fitinha, né? Emendando aqui, como se ele estivesse amarrando essa fita nessa parte do punho dele, do pulso dele, tá? Agora, para finalizar, ainda falta a sobrancelha. Isso mesmo, acharam que eu ia esquecer as sobrancelhas dele, né? Não, cara. As sobrancelhas dele são finas, tá? Elas vão ficar assim levantadas mesmo, certo? E só o final dela que vai estar baixo, né? Mas aí, como ela tá muito escondida aqui pelos cabelos, não vai ter muito problema. E também uns detalhezinhos leves de cílios aqui no canto do olho dele. Então, faço um tracinho por fora e mais 2 tracinhos de cílios no canto do olho dele, que é uma característica do anime, tá? Agora, no resto, fazer o que, moçada? Já temos nosso desenho completo, a line art dele, tá? Então, para fazer essa line art, eu vou apagar novamente, né? Eu vou usar essa borrachinha que eu chamo de borracha limpa-tipos, tá? E agora eu posso vir com a canetinha da Staedtler, que no caso é a que eu estou usando, na ponta 05. Eu vou usar ele completo a ponta 05, tá? Então, eu vou completar aqui o desenho, vou cobrir ele todo, né? Colocando todos os detalhes possíveis aqui do desenho. Lembrando que é nessa hora também que você vai ver. Se faltar algum detalhezinho ou outro, você vai adicionando aí no seu desenho. Se você quer colocar detalhes de rachuras, que são aqueles tracinhos, né, que tem principalmente embaixo do pescoço também, você pode usar o seu próprio estilo para fazer o contorno, a line art aí do seu desenho, tá? Lembrando que na line art também eu sempre faço uma partezinha que vai ficar uma line mais grossa, outra line mais fina, e aí vai dar esse efeito aí que tá ficando bem bonito no desenho, né? Bom, e de antemão é isso, moçada. Já estamos aí com o desenho completo. Eu espero que você tenha curtido, e, mano, na moral, esse desenho sim merece 1000 likes, hein? Então, mano, deixa likezão aí. E claro, se você não for inscrito, se inscreve. Não esquece de compartilhar esse vídeo, cara, que é muito importante. Não perde a parte de coloração, que eu vou ensinar uma coloração insana de pele de anime, tá? Então a parte de coloração vai estar no primeiro comentário fixado aí pra você. Então, valeu, muito obrigado e até o próximo vídeo.